Olá pessoal do AGE, professor Carlos Alexandre novamente para a nossa aula de Educação Física. Bom dia a todos. Queria inicialmente a gente relembrar um pouquinho do que foi dito na aula anterior. Na aula anterior nós falamos sobre movimento, como era realizado esses movimentos, desde quando nós realizávamos aqueles movimentos, que era desde a barriga da mãe, depois os movimentos de pegar, puxar, agarrar, se equilibrar, como era realizado esses movimentos e assim por diante foi, falando sobre movimentos. E nós vamos continuar falando sobre movimentos. Só que nós vamos falar sobre os movimentos do corpo no esporte, relacionado ao esporte, tá? Algumas modalidades esportivas. Bem, não existe esporte sem movimento. Todos e qualquer esporte tem que ter movimento. Isso aí é uma coisa sábia e óbvia, isso aí. Então, diante desse conceito, o movimento é compreendido como um aspecto externo e visível de uma atividade física, e a ação motora é o caráter interno ou as modificações que foram processadas para que aquele movimento fosse possível. Então, dentro disso tudo que foi dito aí, o esporte, o movimento, vem tanto da parte interna como da parte externa dos atletas, tá? Primeiramente, tem que ter uma definição de esporte. Eu sei que muitos de vocês, quando a gente pergunta o que é esporte, professor, é bater o baba, professor, é jogar o basquete, professor, é jogar futebol, professor, é andar de patins e assim por diante, Estão certos. Mas a gente tem que ter um conceito, alguma coisa mais formal do que é esporte para você. Então, a gente fez esse conceito aqui, pesquisa, Esporte. Esporte é uma forma de atividade física praticada com fins recreativa, educativa, sociocultural, profissional ou como meio de melhorar a sua saúde. Bem, recreativa é quando a gente faz um esporte, uma atividade física, sem intenção nenhuma de se tornar um profissional ou de ser aquele profissional. Somente de recreação, como uma brincadeira prazerosa, alguma coisa que te dá prazer. Educativa é quando a gente faz o esporte dentro da escola, com intuito, com a formação sociocultural, porque o esporte está ligado hoje em dia à nossa cultura. Quantos esportes nós temos ligado à nossa cultura, principalmente à nossa cultura brasileira, como a capoeira? Profissional são aqueles esportes de competição, esportes de rendimento, que visam fim, visam recordes, visam títulos, e assim por diante. E, além de tudo isso aqui, o esporte também é um meio de trazer qualidade de vida para a gente, tá bom? O esporte está entre as principais atividades físicas praticadas pelo homem moderno. Tem uma pesquisa do Ministério do Esporte de 2013, que eles dizem e afirmam que quase a metade da população brasileira é adepta de se praticar algum esporte. Isso é bom, isso quer dizer que a gente está se movimentando, a gente está procurando alguma atividade física ou uma boa qualidade de vida para a gente, tá? Bem, inicialmente, para a gente retratar, nós vamos assistir 3 vídeos, tá? O primeiro vídeo de um esporte, tá? Eu queria dizer a vocês que esporte geralmente tem essa pergunta, principalmente o pessoal já pergunta assim: professor, quantos esportes existem no mundo? Não sei te dizer. Existem vários esportes, muitos e muitos esportes existem. A gente tem assim um número estimativo nas Olimpíadas, que é o maior evento esportivo. Nas Olimpíadas nós temos a última, foram 36 esportes, e tinham em torno de 47 modalidades esportivas. Modalidades é alguma coisa, então esporte eram 36 nas últimas Olimpíadas, tá? Mas a quantidade no geral, não sei se 200, 300 esportes, que tem esportes de todos os tipos, e às vezes a gente nem conhecido pela gente, tá? Então, a gente vai passar um vídeo, nesse vídeo a gente vai mostrar alguns movimentos de alguns atletas em 3 modalidades específicas. Na ginástica, com Arthur Zanetti, nosso campeão olímpico, medalha de ouro. Nós vamos ver
do basquetebol, NBA, a movimentação dos jogadores de basquete, e nós também vamos assistir um pouquinho do voleibol, que também a gente vai depois falar de alguns movimentos que esses atletas realizam dentro desse esporte. E por quê, qual é a finalidade, como são esses movimentos, quem está estudando esses movimentos, tudo isso a gente vai ver a partir de agora, tá bom? Quarto competidor nas argolas, nosso campeão olímpico em ação, ele que este ano já teve uma nota nas argolas, uma nota máxima, que deu a medalha de ouro na etapa de Doha, e o ucraniano ficando com 15.500. Nesse momento é o segundo colocado ucraniano, lembrando que temos 9 ginastas participando desta final. Boa sorte para o Arthur Zanetti. 15.875 foi a nota dele na classificatória. E repetiu o resultado do desbanco chinês. O Arthur tem a qualidade para conseguir manter a sua nota, então é torcer para que ele consiga repetir aquilo que foi treinado, que ele apresentou na fase classificatória. E ao fundo, o chinês Yang Yong filmando a série do brasileiro. Filmando a referência do aparelho hoje, né? Então, aí o Arthur entrando, mas já se preparando para o movimento que para ser levado até a posição da prancha facial horizontal. Realmente ele saiu lá de baixo da suspensão, né, da prancha dorsal horizontal na suspensão, ali ele precisa marcar, mostrar que está ali parado e até o apoio à prancha horizontal. Aí uma maltesa. Um azar e a maltesa. A gente pode observar realmente que é uma pele que exige muita força. Mas até agora, uma excelente série, com certeza aí. Arrancando aplauso no meio da apresentação várias vezes. Olha aí, de novo, né? Todos atualmente já esperam, né? Essa é a prova esperada do aparelho. A gente pode observar o chinês filmando, o Arthur nessa prova, então o público também já conhece. Uma excelente série. Para iniciar com o movimento que para levar o nome dele e terminar uma série cravada, eu acho que dificilmente poderia ter sido melhor. Nossa, arrepiou essa prova do Arthur Zanetti, arrepiou, ele foi muito bom, né? Uma execução para você. Realmente excelente, muito seguro. A gente pode ver que o trabalho foi padronizado e periodizado para esse momento, né? Então, aí a gente pode observar, aí ele tem que manter essa posição, ele vai iniciar a subida, passar pela maltesa e chegar na prancha facial horizontal. Aí ele tem que marcar 2 segundos para valer o movimento. Então, ele está absurdamente forte, ó. É um movimento que exige muita força realmente e enfim, brigaram para isso, é o objetivo deles. O Marquinhos e o Arthur, acho que eles estão de parabéns por mais esse feito, né? E, enfim, agora é ser avaliado, esperar a FIG realmente determinar qual será de fato o valor desse movimento, mas hoje é no mínimo E. E o chinês ali filmando a série toda do Arthur Zanetti, hein? O serviço de espionagem chinês continua em dia ali ao fundo, né? Filmando toda a série do Arthur Zanetti. E é interessante a gente observar também aquela questão da movimentação das argolas, a todo instante, na execução dos movimentos, as argolas completamente paradas. Né? Exatamente. E essa saída cravada aí foi assim, demais, né? O início e o final da série são momentos que marcam muito, né? Então, como o ginasta inicia e como ele chega na saída, bom, aquela vibração do treinador. Alguns movimentos que o Arthur Zanetti fez na sua apresentação, perfeito, né? Os movimentos realizados pelo corpo dentro desse esporte que é a ginástica. Vamos ver outro vídeo? Basquete, tá?
basquete, qual tem que ter muita precisão, assim como o Arthur Zanetti, os seus movimentos, precisão, força, agilidade, elasticidade nos movimentos. Você tem que dizer a vocês, todos esses movimentos. Aliás, a gente vai ver mais um esporte ainda aí, tem mais um ainda, tá? Depois eu volto. Viliatsky no saque. 2 pontos a vantagem brasileira. Mário Júnior, passe espetacular do Mário Júnior. Lipe, outra vez o Lipe. Vibrando muito e parece agora que o Lipe entrou no jogo definitivamente, não, Beto? Tá com confiança, né? Tá confiante, tá virando as bolas. Um erro ou outro vai cometer, vai tomar um bloqueio. O que não pode é perder o foco na partida, perder a cabeça. O que não pode é isso. E não pode também dar erros pro adversário. Pita vai pro saque. Bom saque do Lipe. Prisca faz uma bola chutada com o Viniarski. Busca ali o Leandrão. Olhadinha pro Lucarelli que aparece. É o Lipe vindo do meio. Grande jogada do Bruno. Ele olhou pro Lucarelli, o bloqueio se deslocou. Ele chamou o Lipe pelo meio. No capricho, Lipe. Para marcar o 11º ponto. 11 para o Brasil, 8 para a Polônia. O enche pra gente devolver o placar à Polônia. Lucão Machado. Lucas Sapinto, 2,9 metros. Capricha, Lucão. Olha o saque do Lucão, bola vem de graça. Sidão armou, é pra fechar o 7. É pra fechar o 7. É pra fechar o 7. É pra empatar o jogo aqui. O Brasil devolve o placar. 25 para o Brasil, 22 para a Polônia. Kubiak vai sacar, estamos com o início do terceiro set, o reinício de jogo. O Bruninho levanta com o Lipe. A bola do Lipe deu um bico, vai tentar buscar o Kubiak. Os poloneses também são bons de futebol. O Polônia tem tradição também no futebol. Tentou ali o Kubiak buscar a bola, você está revendo o ataque do Lipe. 1 para o Brasil, 0 para a Polônia. Beleza que nos deu aqui, foi exatamente da nossa posição. Novakovski. Bruno. Lipe, bom ataque do Lipe. Bom ataque do Lipe. O entorno da Arena Atlas, que é uma arena multiuso, que não é só utilizada para os jogos de vôlei e esportes em geral, utilizada também para shows. Mica. Boa cobertura do Lipe. Olha a bola com o Lipe. Lipe espetacular. Dá vontade até de continuar assistindo a partida, né? Mas como eu estava dizendo anteriormente, da ginástica, do basquete, são alguns movimentos que são realizados por atletas, como a gente viu na ginástica, um esporte individual, o vôlei, o basquete já esportes coletivos. O atleta necessita de um empenho máximo do seu corpo, um esforço máximo, no qual ele tem força, agilidade, elasticidade, explosão. O músculo está em repouso, daqui a pouco está em movimento, ou seja, eles executam vários tipos de movimento dentro de 3 esportes diferentes, né? O salto, tudo isso. Aqui a imagem de alguns esportes também conhecidos por vocês: futebol americano, futebol, basquete que nós falamos, o rugby, o hipismo, tá? O tênis lá. Bem, com o passar do tempo, de a gente começar a se movimentar dentro de um esporte, a gente viu a necessidade de o movimento ter uma parte pedagógica, uma organização de saber como esses atletas realizavam esses movimentos dentro de cada esporte. E com isso, porque se tratando de movimentos que a gente tem um leque muito grande, com aquela quantidade de esportes que eu citei antes. Então a gente tem um leque muito grande de esportes, tem um campo muito vasto para a gente estudar diversas modalidades em relação ao movimento no esporte. E no esporte, a correção de ações passou não apenas de uma maneira para aprimorar a performance, mas uma forma de potencializar virtudes, mascarar defeitos e até de coibir lesões de atletas. Tá? Passa, Karina. Bem,
com o passar do tempo, dos movimentos, surgiu a famosa biomecânica. Tá? É um conceito da biomecânica. Biomecânica é uma ciência também. Biomecânica é uma ciência multidisciplinar, que estuda várias coisas, né? Que estuda os movimentos humanos a partir dos estudos em anatomia, fisiologia e mecânica, sendo responsável pela investigação e análise física dos sistemas biológicos do ser humano. Compreendendo assim os efeitos das forças mecânicas exercidas sobre o corpo humano, sendo em movimento, trabalho, esporte ou mesmo diário, sendo esta uma ciência dentre as ciências, tem como principais objetivos descrever, analisar e avaliar o movimento humano. Ou seja, e dentro da biomecânica, que a gente vai começar, pode deixar no conceito da biomecânica, nós temos 3 pecinhas fundamentais aqui: a anatomia, fisiologia e a mecânica. Tá? A anatomia também é uma ciência que está englobada, por se tratar de ser multidisciplinar, como nós falamos. E o que é a anatomia, professor? A anatomia é uma ciência que estuda a estrutura do ser humano, seus órgãos internos e também os órgãos internos, tá? Esse é o papel da anatomia. Já a fisiologia é um outro ramo também que faz parte da biologia, que estuda as funções moleculares e mecânicas dos seres vivos, tá? E a mecânica? Mecânica é um ramo da atividade física que estuda os movimentos dos corpos, em repouso, ou em evolução, ou em deslocamento. Ou seja, a biomecânica juntou essas 3 pecinhas de estudos, né? E a gente teve como nome biomecânica, tá? E assim, a biomecânica, pode deixar lá embaixo, a biomecânica, quando ela iniciou-se, ela tinha o principal objetivo era de coibir as lesões de atletas. Muitos atletas sofriam com as lesões, os saltos, os impactos que tem. Então a biomecânica estudava como deveria ser esse salto, como deveria ser essa corrida, como deveria ser esse passe, como essa pedalada, quantas pedaladas. Era um estudo muito bem feito e continua sendo bem feito até hoje. Alguns exemplos, né, de estudos. Tá. A biomecânica, ela, como eu disse a vocês, inicialmente, ela estava ligada mais aos esportes individuais. O ciclismo, o atletismo, principalmente no atletismo, o que mais, judô, tênis. Com o passar do tempo, que os outros esportes coletivos foram também aderindo à biomecânica, esse estudo da biomecânica, que é o estudo do movimento do nosso corpo. No caso deles, que era esporte, o corpo dos atletas. Tá? Bota aí, Karina, por favor. A biomecânica, ela quando surgiu nos Estados Unidos, na década de 60, 70, tá? Ela foi inserida nos programas de atividade física dos norte-americanos. Foram os primeiros. Eu esqueci de dizer também outro esporte que ela é bastante usada, a natação. Né? Então, nos Estados Unidos, na década de 60, 70, começaram a utilizar já a biomecânica em alguns esportes. Por isso que a gente pode-se dizer que os Estados Unidos é uma potência no esporte mundial. Que eles deram o pontapé inicial, estão à frente um pouquinho nesse avanço. Alguns esportes individuais, como o atletismo, o vôlei que nós vimos ali. Bem, o uso da tecnologia nas práticas esportivas. Vocês viram nos vídeos de Arthur Zanetti, da NBA, do vôlei masculino da seleção, são vários movimentos realizados. Mas tudo isso, a biomecânica tem ajudado as equipes e a tecnologia também em relação a esse desenvolvimento dos atletas dentro de suas modalidades esportivas, dentro dos seus esportes. Tá? Eu lembro que recentemente a gente fica assim, a gente vai pesquisando, estudando e tal. Hoje em dia existem equipamentos tecnológicos e alguns equipamentos materiais também, sem ser técnico físico, que eles vão se estruturando para que ajude o atleta dentro daquele esporte
a poder saltar mais, a poder cortar com uma força maior, a saber a passada, o movimento do joelho, do braço, tudo isso a tecnologia tem ajudado e tem evoluído no esporte. A tecnologia vem progredindo e trazendo investimentos em diversas áreas sociais, inovando seus espaços e contribuindo para seus avanços com o objetivo de aperfeiçoar esses campos. No esporte não seria diferente. A tecnologia estende-se até as práticas esportivas e até agora que notamos é densamente a presença da ciência tecnológica no esporte, no meio esportivo. Ou seja, hoje em dia a ciência está inserida dentro do esporte para ajudar e, consequentemente, o movimento também. Esse estudo do movimento dos atletas. Hoje as equipes, no modo geral, alguns esportes, principalmente coletivos, individuais também, todos os esportes, eles têm uma comissão preparada para isso. É uma comissão já de alguém só para estudar a fisiologia de determinado atleta, a anatomia dele, a mecânica, o braço, o movimento, como está em repouso, quando ele da exclusão, até que ponto ele pode chegar, e também dessa forma coibindo algumas certas lesões. Tá? Eu lembro que nós temos diversos atletas que quando estão somente no futebol, referindo ao futebol, temos diversos atletas que quando estão na base, aí a gente diz, aquele cara vai ser um craque, vai ser um excelente jogador, ou vai ser um excelente jogador de vôlei, vai ser um excelente jogador de basquete. Mas aí junta-se uma equipe, faz um estudo anatômico, fisiológico e mecânico daquele atleta para que ele possa desenvolver sua potencialidade todinha dentro daquele esporte. E também coibindo aquele atleta de se machucar, de prevenir lesões, porque o que ocorre muito dentro do esporte de alto rendimento hoje em dia é os atletas se machucarem. Mas com esses estudos, principalmente com a ajuda da biomecânica, a gente vê que isso aí acontece, de um atleta se machucar, alguma coisa assim, mas é muito difícil hoje em dia, tá? Porque a biomecânica que estuda os movimentos, como se deve ser realizado, e assim, voltando à tecnologia, voltando a falar da tecnologia, hoje a gente tem equipamentos para tudo, Passa aí, Karina, acho que está no outro, Hoje tem equipamento para tudo, principalmente na indústria, e a gente tem uma indústria americana e a japonesa, eles são excelentes para isso, tá? É o investimento que eles fazem. Hoje tem o tênis com a palmilha correta, que o impacto não vai, os joelhos não vão sofrer impactos na corrida ou no salto, Existe hoje macacões apropriados para corrida, para natação, que absorve, o corpo absorve, com isso ele ganha mais tempo, Temos o que mais? Bolas, bolas que você vem com tecido, que você não machuca o pé nas chuteiras. A tecnologia tem ajudado também na parte técnica, com os vídeos, as paradas dentro de algumas partidas, de algumas modalidades, para ver se a bola for dentro, a bola for fora. Tá? Tudo isso a tecnologia tem ajudado. E como? Mas voltando aos movimentos, principalmente na parte do movimento do ser humano. Tá bom? Bem, e aqui fica a dica do professor. Todo dia é um bom dia quando você movimenta o corpo. Então, todo dia é um bom dia quando você movimenta o corpo. Tá bom, galera? Estou aguardando vocês na aula do nosso Zoom. Tá? Saindo daqui dessa aula, vamos lá para o Zoom para a gente poder debater e falar um pouquinho sobre esse movimento dentro do esporte. Ouvir um pouquinho vocês, tá bem? E vamos fazer o nosso sorteio também na nossa próxima aula. Tá bom?